de 700 mensagens lá, sobre os mais variados temas e assuntos e estudos bíblicos. Então você pode acessar lá. Se você também acessar o YouTube e colocar lá no YouTube Gelson Magalhães, você vai encontrar mais de 300 pregações minhas sobre os mais variados temas, desde anjo, demônio, casa mal assombrada, todo tema que você, suicídio, divórcio, casamento, exposição do livro de Hebreus, Gálatas, Efésios, Colossenses. Então você pode encontrar lá. Então muitas pessoas às vezes me perguntam algumas dúvidas e eu falo, se você ouvisse esses estudos aqui, isso ficaria bem claro para você, você entenderia bem, essas coisas ficariam muito claras. Então você pode acessar lá, acompanhar as mensagens, sem falar também nas transmissões que a igreja está fazendo pelo Facebook, pela página da igreja. Eles transmitem a pregação de manhã, à noite, as pregações que eu fiz no domingo passado, que são as primeiras palavras da cruz. Então, domingo passado eu falei a primeira palavra da cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A segunda palavra que ele falou para o malfeitor da cruz do seu lado: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje de manhã falei sobre a terceira palavra que Jesus falou para sua mãe: eis aí o teu filho. Então, na primeira palavra Jesus traz perdão, na segunda palavra traz salvação. Hoje Jesus manifestou, de manhã na palavra aqui, o seu cuidado pela família, a sua responsabilidade com a sua mãe, pela família. E hoje, agora à noite, eu vou falar sobre a quarta e a quinta palavra da cruz, e são dois textos. O primeiro está lá em João, capítulo 19, verso 28. Eu quero ler alguns textos bíblicos hoje com você, por isso fique com a sua Bíblia aí na sua mão, leia esses textos depois na sua casa, que são textos preciosos, maravilhosos. João capítulo 19, verso 28 e 29. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Deixa eu só dar uma dica para você. Quando você lê a Bíblia, igual esse texto aqui que eu acabei de ler, João 19, verso 28, e quando ele diz assim, para se cumprir a escritura, normalmente a Bíblia, embaixo, na sua Bíblia, na nota de rodapé, ele vai dizer onde está essa escritura que ele está citando. Então, se você olhar aqui, João 19, 28 e 29, na minha Bíblia está escrito aqui, Salmo 69, verso 21. Salmo 69, verso 21. Só para te explicar como é fácil entender a Bíblia. Então ele está citando, para se cumprir a escritura. Aí embaixo, na nota de rodapé, ele já diz que escritura que é essa. Onde é que está? Então está no Salmo 69, versículo 21, que diz assim: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Então lá na cruz, Jesus tem sede, deram vinagre para ele beber. É o vinho que vinagrou, no Novo Testamento. E para se cumprir que escritura? Esse Salmo 69, versículo 21. Mostrando para nós que esse é um salmo messiânico. É um salmo que fala do Messias. Então essa é a quarta palavra da cruz: tenho sede. Agora nós vamos para Mateus, capítulo 27, verso 45 em diante. Mateus 27, verso 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra.
Desde ao meio-dia até as 3 horas da tarde houve trevas. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Amém. O que é o inferno? Essa é uma das coisas mais difíceis de responder. O que é o inferno? Como é o inferno? Uma das definições que os teólogos diriam para o inferno seria: se o inferno é a ausência de Deus, é um lugar ou uma condição existencial que a pessoa está desprovida de qualquer maneira da presença de Deus. Mas uma outra resposta, porque se Deus está em todo lugar, ele não consegue se ausentar de ninguém. A segunda resposta seria assim: o inferno é a presença de Deus em juízo. Ou seja, é quando a presença de Deus está ali no lugar para julgar, para manifestar a sua ira, a sua justiça, a sua santidade justa. Então, à luz disso, à luz dessa resposta que muitos teólogos dizem, eu diria que das 9 da manhã até as 3 horas da tarde, nessas 6 horas, que Jesus ficou pendurado naquela cruz, que ele ficou ali depois de ter sido chicoteado, esmagado, de ter cuspido, ridicularizado, envergonhado, batido, coroa de espinhos na cabeça. Depois essas 6 horas ali na cruz, Jesus experimentou o inferno. E a partir do meio-dia até as 3 horas da tarde, as trevas cobriram, a terra inteira ficou em escuridão total. E o interessante é que quando Deus criou o mundo, a primeira coisa que Deus falou foi: haja luz. Haja luz. Agora, naquele momento que o Filho de Deus está sendo moído pelos nossos pecados, carregando a nossa culpa, a luz se afasta, a luz some, a luz dá lugar às trevas, porque essa é a hora das trevas, disse Jesus. Essa é a hora do inferno. Essa é a hora que a criação, o sol, o brilho, se esconderam de ver, de mostrar essa coisa terrível. De manifestar Deus sofrendo naquela cruz e experimentando existencialmente, espiritualmente o inferno. Então, nessas 2 palavras, as outras 3 primeiras palavras de Jesus, todas foram pensando nos outros. Ele orou pelo perdão dos inimigos, ele manifestou salvação para o ladrão na cruz, depois ele se importa com a sua mãe, com a sua família, mas agora Jesus vai falar do que ele está sentindo, do que ele está passando, do que está dentro dele. E essas 2 frases mostram isso. Primeiro, a primeira frase é: tenho sede. Tenho sede. Jesus está mostrando que ele é humano. Ele foi um homem, ele não foi aparência de homem. Tudo que um ser humano viveu, experimentou e passou nessa terra sem pecado, Jesus passou. Todas as privações, as dores, as aflições, aquilo que o texto se remete ao Salmo, o céu da boca se apegou, a língua se apegou ao céu da boca, e ele precisava de água. O seu corpo precisava, o seu corpo necessitava. Então, está mostrando que como homem, Jesus sofreu.
E ele padeceu de necessidades humanas, como nós. E Jesus não teve vergonha de manifestar a sua vulnerabilidade. Ele é homem. Ele é gente. Ele é Deus de carne e sangue. Ele sente as dores, as necessidades. Ele viveu aqui. Ele não foi um ser fantasma. Ele não habitou na espiritosfera. Ele habitou nesse chão aqui. E ele sentiu as nossas dores e necessidades, e a necessidade básica do ser humano é de água. E aí Jesus se identifica com todos aqueles que passam privações pelo básico. E aí todos podem saber que Jesus sabe o que é isso. Já faltou, já passou privação, já não teve o que comer, o que beber, Jesus sabe. E o salmista, e o texto bíblico vai mostrar isso. E depois o salmo, tanto essa palavra, quanto depois o Eloi, Eloi, Jesus está citando o Salmo 22, que é outro salmo messiânico, que está na boca de Jesus. Logo no início da fé cristã, já no ano 100 da nossa era, quando o evangelho chegou entre os gregos tinham muita dificuldade de aceitar a humanidade. A filosofia grega era uma filosofia das ideias. Então eles rejeitavam a humanidade. Então eles liam isso daqui, eles não conseguiam aceitar que Deus podia ter sede, que Deus podia sofrer. O Deus deles era um Deus distante, apático, longe. Então por isso na cultura grega surgiu o gnosticismo, o docetismo, que foram heresias de dentro da igreja, que surgiu para atrapalhar a vida da igreja no início. E essa heresia persistiu e gerou muita gente que serviu a Jesus com a espiritualidade desumana. Ou seja, pessoas que não levam a sério a sua humanidade, que desprezam a sua humanidade, que acham que a humanidade ser corpo, comer, beber não presta. Então aí surgiram os ermitões, os monges do deserto, que faziam longas penitências, que maltratavam o corpo, que se martirizavam, porque eles achavam que o pecado estava no corpo. Mas Paulo diz que o pecado não está no corpo, o pecado está na carne, e a carne não é a mesma coisa que o corpo. Carne é a natureza caída, tendenciosa ao mal do ser humano. Corpo é o templo do Espírito Santo. Perceba que há no meio evangélico uma tendência assim, de uma espiritualidade fora da realidade, de gente que não respeita os seus limites humanos, de gente que despreza, que acha que nós somos super-homens, que a gente não tem necessidade, não tem dificuldade, não tem limites. Quantos líderes esgotados, estressados, porque desrespeitou a sua humanidade. Quanta gente que finge que está tudo bem, quando na verdade não está. Quanta gente que está precisando de ajuda e não tem coragem de falar, tenho sede, eu preciso. Ou conforme Jesus fez um dia antes da sexta-feira, na quinta-feira, quando ele sofre ali no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, e sua sangue, e Jesus chama os seus amigos, Pedro, Tiago e João, fala, orem por mim, orem comigo, eu estou precisando. Quantas vezes a gente vive uma espiritualidade desencarnada, uma fé cristã, orgulhosa, presunçosa, desumana, está tudo bem, tudo aparência. Jesus não tem problema de revelar a sua vulnerabilidade, a sua necessidade, a sua humanidade. Para escândalo dos gregos, para surpresa de muitos gentios, ele está ali, está precisando de água. E nem isso os homens atendem, põe vinagre na sua boca. Nem isso os seres humanos atendem à sua necessidade, para dizer para nós, Deus não nos quer desumanizar, Deus não quer que você seja um super-homem, Deus quer que você seja humano. Humano entregue a Deus para viver a sua humanidade plena, dirigida pelo Espírito Santo. Jesus veio mostrar para a gente como Deus é, e como o ser humano deveria ser. Já viram aquela história do pastor que tira férias? E a irmã chega e fala, pastor, não deve tirar férias.
Porque o diabo não tira férias, pastor. Se o diabo não tira férias, o senhor também não deve tirar. Aí o pastor fala assim, mas o diabo não é o meu exemplo. Né? Eu já descobri outra nova, né? Que o pessoal, ele é tão terrível, o diabo, que mandou você aqui para me importunar. Você entendeu? Essa espiritualidade desumana, da aparência, do fingimento, essa humanidade que desrespeita os limites e não revela quem nós somos. Jesus não tem problema com isso, Jesus não faz marketing. Jesus não tenta vender um produto. Jesus não tenta demonstrar aquilo que ele não é. Então Jesus é sempre verdadeiro na sua necessidade, na sua humanidade. Quando você está precisando de ajuda, você pede ajuda? Quando você está sofrendo, você pede socorro? Quando você está vivendo uma crise, de todos os tipos, você é capaz de dizer, eu preciso de ajuda? Como Jesus fez com seus discípulos, orem comigo. Quando você está passando por aflições, você tem coragem de dizer, eu tenho sede, tenho necessidade, eu preciso. Ou não? Como é difícil. Como é difícil sermos autênticos e vulneráveis. Como é difícil. Primeira vez na vida que eu senti a necessidade de pedir mesmo ajuda financeira. Eu tinha 18 anos, estava no primeiro ano em Londrina. Eu precisava me apresentar no exército. Fazia o seminário e a apresentação numa cidade do lado de Londrina, Cambé, 30, 40 quilômetros. Hoje já está quase emendada. Eu fui, me apresentei. Levei uma carta do seminário que eu não podia servir. Que eu estava fazendo seminário de tempo integral. Aí o comandante lá falou, você é o padrão aqui, hein? Na época eu estava magro. Né? Você é o padrão. Eu conversei com ele, pedi, ele falou, tá bom, eu vou te liberar. Mas você precisa pagar taxa. Precisa pagar taxa. Da carteira de reservista, precisa pagar isso aqui. Quando eu olhei na carteira, era o valor que eu tinha na carteira para pagar a taxa. Peguei e paguei. E para ir embora agora? Sem dinheiro. Sem dinheiro. Para voltar para Londrina. O que eu faço? Fui tentar pedir. Meu Deus, que coisa horrível. Que coisa horrível. Pedir para alguém assim, você pode me dar um dinheiro para eu pegar o ônibus? Terrível, terrível, terrível. Desisti de pedir. Prefiro ir a pé. Você é assim? Muito difícil pedir, é melhor ir a pé. Como é difícil expressar a nossa necessidade, pedir para alguém, pedir ajuda, pedir socorro, pedir apoio. John Stott, alguns consideram o maior teólogo do século XX, e alguns dizem também o maior expositor da Bíblia do século XX, capelão da rainha, da família real inglesa. O último livro do John Stott chama Discípulo Radical. Os adolescentes estudaram aqui na nossa igreja. Ele diz, uma das marcas do discípulo é a dependência. E John Stott, já idoso, já faleceu há alguns anos, era um homem de influência internacional, mundial, e ele diz que já idoso, um dia, ele caiu ali do lado da sua cama. E ele não conseguia se levantar. Ele não conseguia se levantar.
E aí ele precisava de ajuda, de cuidadora, de alguém para levantá-lo, para colocá-lo em pé. E ele pensou assim: que humilhação, que limitação. Mas ele falou: é Deus me ensinando a dependência. A gente depende de Deus e depende dos outros seres humanos. A fé cristã, diz o Stott, um dia você ajuda, outro dia você é ajudado. A comunidade da fé é uma comunidade de irmãos que se ajudam mutuamente. Esse grande teólogo aprendeu a necessidade, viu a bênção de Deus numa cuidadora que cuidava dele na sua velhice. Jesus, na cruz, revela a sua necessidade, a sua humanidade, a sua vulnerabilidade. Não encontra resposta à sua necessidade dos homens, mas ensina para mim e para você: ninguém vive sem precisar de ajuda. Ninguém vive sem expressar suas necessidades. Ninguém vive de forma saudável sem revelar sua humanidade. E ninguém vive na verdade com Deus sem revelar sua vulnerabilidade. Jesus precisou, nós também precisamos. Jesus necessitou, você também necessita. O que precisa quebrar? O orgulho, a presunção, a altivez, se humilhar, reconhecer, falar, expor. Amém? Segunda palavra de hoje, quinta. Mateus 27. Por volta das 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo... Jesus deve ter juntado toda a força do seu pulmão, que estava asfixiando-se, 6 horas se decompondo, e Jesus fala em aramaico: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aí eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 22. Salmo 22. Diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Leia o versículo 15 do mesmo Salmo. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Jesus cita o Salmo, Jesus conhece os Salmos, Jesus decorou os Salmos, Jesus orou os Salmos, Jesus cantou os Salmos. Os Salmos é o inário de Jesus, e na hora da morte, esse é o Salmo messiânico. O Salmo 22 está falando da morte de Jesus na cruz. Está falando disso. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia em mais alguns textos para você ver a Bíblia mostrando o que significa esse clamor de Jesus. O que significa isso? Eu quero que você olhe na Bíblia, que você leia, veja o que significa isso. Abre em Hebreus a sua Bíblia, Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Presta atenção, Hebreus capítulo 2, versículo 9. Vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus
provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Veja isso. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Passe à próxima página, capítulo 4. Versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Capítulo 5, versículo 7. Olhe na sua Bíblia. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. O que está acontecendo na cruz? Mais um texto. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Leia esses textos na sua casa até você entender, até ele entrar dentro de você. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Leia comigo esse versículo. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele foi a oferta, ele foi o sacrifício, ele foi o altar, ele foi o sumo sacerdote, ele se fez pecado por nós. O que é inferno? Lembra o que é inferno?
É ausência ou presença de Deus em juízo. Jesus está em meio das trevas. Jesus está experimentando a justiça, o juízo, o castigo, a punição, a ira, a pena, a manifestação da santidade de Deus está sobre Jesus. E naquele momento, pela primeira vez na Santíssima Trindade, por toda a eternidade, a Trindade se cindiu, e o Filho levou a justiça e a ira do Pai, e Jesus olhou, e o Pai não estava com ele, ele não sentiu, porque ele está levando os nossos pecados, e ele vê a presença de Deus como justiça, como castigo, como ira. Jesus está experimentando o inferno espiritual pela primeira vez, ele não sente a presença de Deus com ele. Pela primeira vez por toda a eternidade, ele não sente que o Pai está com ele. E Jesus é tomado de pavor. Esse é um clamor sincero, real. Jesus é verdadeiro com o que ele sente. Deus meu, por que me desamparastes? Porque o Filho está recebendo a justiça de Deus. E o universo tem dois fundamentos: amor e justiça. Deus tem dois atributos fundamentais: ele é amor e ele é santo. É isso que sustenta o universo, e Deus se manifesta a justiça, a ira, a condenação sobre Jesus, para que nós pudéssemos receber o amor e a graça, e fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Essa é a revelação mais importante que você precisa ter na sua vida. Se isso não se tornar revelação, você entender, discernir, capturar, aprender, dominar suas emoções, seus pensamentos, sua volição, sua vontade, sua vida não valeu a pena. A cruz é o centro da história humana e o centro da eternidade. Na cruz ali manifesta a justiça, para que você recebesse o amor, para que você recebesse o perdão, para que você recebesse o abraço, o carinho, a acolhida, a salvação, para que os seus pecados pudessem ser pagos, para que a sua iniquidade pudesse ser apagada. O Filho experimentou o inferno, para que você não vá para o inferno, para que você viva no reino do céu eternamente. Foi ele, por causa dele, ele é o centro, ele é o sentido, ele é a explicação, foi ali. Então isso aqui é muito claro, Jesus é verdadeiro com o seu sentimento. O Pai o estava julgando, ele estava te substituindo. O seu e o meu pecado estava recebendo a justa condenação, para que você não fosse para o inferno, para que você fosse viver com Jesus já agora e por toda a eternidade. É simples assim. Ele é a oferta, ele é o sacrifício, ele é o sumo sacerdote, ele é o altar. Jesus Cristo é tudo. Jesus e sua cruz. É por isso que o apóstolo Paulo, quando estava sendo questionado sobre a sua autoridade apostólica, ele disse: eu poderia me orgulhar da minha educação teológica, da minha linhagem religiosa, do meu zelo legalista, eu poderia me orgulhar, mas Paulo diz: isso tudo é lixo, isso tudo é esterco. Só tem uma coisa, Paulo diz, que eu posso me orgulhar, só tem uma coisa: eu me orgulho na cruz de Cristo, pelo qual o mundo morreu para mim. Eu estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, aleluia. Se você não morreu naquela cruz, se o seu pecado ainda não foi lá, você precisa ser salvo. Você precisa ter a experiência do Espírito Santo. A cruz é um dado histórico, mas a cruz é um dado existencial que o Espírito Santo pega e coloca dentro da gente. Ele revela para a gente, ele fala assim: é você lá, é você, o Espírito testifica que é o seu, é o meu, é o nosso. E aí de repente, quando você tem a experiência da cruz, tudo muda, tudo muda. Fui perdoado, fui salvo. A existência ganha sentido, coragem, fé, alegria, densidade, substância. Jesus experimentou o inferno,
para que você vivesse o céu, agora, já. Você acredita nisso? Abra a sua Bíblia em Isaías 53. Preste atenção nessa leitura aqui. Esse é um retrato, é uma fotografia feita 800 anos antes de Cristo morrer na cruz. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele está na cruz. Era desprezado. E o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro que foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Aleluia. Alguém mandou uma mensagem para mim hoje. A pessoa que está sofrendo, que serviu a Deus, serviu muita gente, e hoje está impossibilitada pela enfermidade. E essa pessoa se sente abandonada, desprezada. E eu vou responder para ela, hoje ainda. Jesus sabe o que você está sentindo. Não há humilhação, não há desprezo, não há doença, não há dor, não há desamparo existencial, não há sentimento humano que seja alheio a Jesus, Ele sabe. Você já se sentiu assim, desamparado, solitário, ridicularizado, abandonado, tudo está dando errado?
Ele sabe. Lá naquela cruz, Jesus se solidariza com todos os que sofrem. Ele sabe o que é a dor. Ele sabe o que é o desamparo, Ele sabe o que é a tristeza, Ele sabe o que é a solidão infernal, Ele sabe o que é ser abandonado, traído, desprezado, Ele sabe, por isso Ele pode te ajudar, Ele pode te socorrer, Ele pode te salvar, porque o nosso Deus tem cravos nas mãos, Ele tem cicatrizes com o seu nome, com o meu nome foi por você, Ele sabe, Ele conhece, não tem lágrima que Jesus não sinta, não saiba, não se solidariza, por isso Ele é o nosso Salvador, por isso que Ele é o sumo sacerdote, porque Ele não é um Deus alheio, Ele sentiu a dor, Ele experimentou o inferno desse mundo, não há dor humana que Jesus não tenha sofrido na cruz, não há dor que Ele não possa dizer, eu sei o que é isso, e aleluia, Ele nos salva. Ele nos salva. Não tem como você brigar com Ele. Você só pode abraçá-lo. O conde Nicolau von Zinzendorf foi um dos homens usados para talvez um dos maiores avivamentos da história da igreja depois do livro de Atos. Da antiga Morávia, hoje entre a Áustria e a Alemanha, no século XVIII. Esse homem foi um homem usado para o avivamento dos morávios, que levou o evangelho, foi o maior grupo missionário da história da igreja. E Nicolau, ele era rico, abastado, crente, mas um dia a vida dele mudou. Porque ele viu um quadro de Jesus Cristo crucificado. Viu aquele quadro, Jesus crucificado. E tinha uma frase embaixo que ele nunca esqueceu. Aquela frase o prendeu, capturou, dominou, converteu. Daí esse homem mudou a vida. Ele viu Cristo crucificado. Aquele momento, aquilo foi revelação ali para ele. E a frase dizia, eu fiz isso por ti. O que tu fazes por mim? A letra do hino. Eu fiz isso por ti. Você está fugindo da cruz? Você está brigando com a cruz? Você quer abraçar o sacrifício de Cristo? Eis aqui a minha vida, Senhor. Eis aqui as minhas dores. Eis aqui quem eu sou, Senhor. Esse homem mudou a vida dele. Quem sabe sua vida precisa mudar na cruz de Cristo. Vamos orar, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e fale com Jesus. Foi por você, foi por mim. Essa é a semana da paixão. Semana de você renovar sua consagração, sua entrega. Essa é a semana da Páscoa. Sabe, você precisa entregar sua vida. Meu Deus e meu Pai, esse é um assunto tão glorioso, Senhor, que eu me sinto melhor só ler a Tua palavra, que as minhas palavras não conseguem expressar o poder da Sua palavra, Senhor. Que as minhas palavras não impeçam, não atrapalhem ninguém aqui de contemplar a justiça, a santidade e o amor revelado naquela cruz ali, meu Pai. Que a leitura da palavra que foi lida aqui, que foi lida, possa entrar na nossa mente, possa queimar o nosso coração, que o amor de Cristo possa nos constranger, que a dor dele possa ser pelo menos percebida por nós. A segunda pessoa da Trindade agonizando no inferno.
sofrendo nas trevas. O filho debaixo da ira, do juízo, da condenação, por minha causa, por nossa causa. É demais, Senhor, é demais, é demais. Por isso nós pedimos que a gente não receba o seu sacrifício em vão, mas que a gente abrace a cruz de Cristo. Receba o amor, a justiça, a misericórdia, a bondade, a salvação, o perdão, o sangue derramado. Que o sangue de Cristo possa nos selar. Que sobre nós tenha esse selo. Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele que nos trouxe a paz, a salvação, a justiça. Não nos deixe, Senhor, viver de maneira relaxada, irresponsável, profana. Mas que a gente possa saber que custou tudo. Que o Filho ressuscitado tem cicatrizes. Que o nosso Deus não está ausente das nossas dores. Que o Senhor conhece as nossas lágrimas, as nossas angústias. Não tem dor humana que Jesus não tenha sentido. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe. O Senhor conhece. O Senhor conhece, meu Pai, a dor de cada coração, a angústia, a solidão, o medo, o sentimento de abandono. O Senhor sabe. E só o Senhor pode nos fortalecer, pode nos levantar, pode nos curar. Só as tuas mãos calejadas e furadas podem curar a nossa vida. Pode dar graça, misericórdia para todos os que sofrem aqui nessa noite, Senhor. Só o teu abraço é a terapia que cura a alma. Então, Jesus, abraça cada um aqui com a tua misericórdia, com a tua graça, com o teu amor. Porque, ó Deus, a gente pode enfrentar qualquer coisa nessa vida se Jesus encher o nosso coração. Se Jesus estiver conosco, nada nos derrotará, nada, nada, nada. Doença nenhuma nos abaterá, Senhor. Nada, 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 Senhor. Então, Jesus, sustenta, cura, fortalece o teu povo. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome dEle, para a glória dEle, Senhor. Que cada pessoa hoje aqui sinta a solidariedade de Deus. Sinta o abraço de Cristo. E experimente a força que vem da cruz. Porque Ele ressuscitou para nos dar uma nova vida. Para nos dar vida eterna. Aleluia, Jesus. Para que as portas do céu se abrissem para nós. Para que hoje a gente pudesse viver nesse mundo mal cheio de esperança, cheio de confiança, cheio de coragem, porque um dia a morte física vai acabar, a doença vai acabar, a tristeza vai acabar, o pecado vai acabar, e nós viveremos com Ele para sempre, 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 Senhor. Na felicidade eterna, sem dor, sem pecado, sem maldição, e o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima,
Então, Jesus, receba toda a glória que o Senhor é digno de receber. Receba, Senhor, toda a adoração, toda a gratidão. Tudo que nós somos, nós te damos, Jesus. Receba, Senhor, receba. Para a tua glória. Amém. Amém, Jesus, amém. Vamos cantar. Vamos ficar de pé, Deus. Não surpreende, não posso entender tão grande amor que com sangue me ligou. O Filho enviado Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar o nosso culto, dando ao Senhor toda a glória e toda a adoração. Receba